ter glória a Deus. Se é para Jesus, tem que ter aleluia. E se é para Jesus, vai gerar vida em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui felizes pela alegria que o Senhor nos proporciona em estarmos finalizando essa campanha que eu posso dizer tem marcado a minha vida. E sem dúvida, o Senhor também tem promovido na sua vida uma experiência única. É impossível nós sermos ministrados pela palavra de Deus e não sermos, não é nem só transformados, mas transfundados. Uma transformação que é muitas vezes superficial, ela tem um impacto muito passageiro. Mas quando existe uma transformação com uma transfundação, a obra é genuína. Não existe nada que possa acontecer que nos arranque daquilo que o Senhor está proporcionando na nossa vida. Bom te ver, viu, lindo? Deus te abençoe. Hoje nós vamos chegar nesse lugar de concluirmos toda essa linha de compreensão daquilo que o Espírito de Deus está nos levando pelo conhecimento das Escrituras. Conhecer a verdade gera libertação. E talvez você se pergunte, que verdade? Cristo é a única verdade. Ele não é uma verdade relativa. Ele é a verdade absoluta. Ele não é a verdade de acordo com o ponto de vista. Ele é a verdade independente dos pontos de vista. Ele é a verdade. E nós temos, a cada quarta-feira, trilhado essa estrada, esse caminho. E eu não sei você, mas quando eu vi essa arte hoje, quebrando o ciclo da ferida, o ciclo que a gente havia iniciado, completamente quebrado. Eu ali atrás, eu falei, Senhor, que assim seja na vida de todos aqueles que estão recebendo essa palavra, que estão tendo entendimento nas regiões espirituais, do que cada uma dessas ministrações tem significado. Nós temos caminhado dentro da dinâmica de Provérbios 30, versículo 1, que fala da dinâmica entre as gerações. E o texto diz, palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Itiel, e Itiel a Ucal. Então você tem aí 4 gerações. Em cada uma dessas gerações nós encontramos uma referência da manifestação dos 4 estágios da ferida. Então, primeira geração, primeiro estágio, segunda geração, segundo estágio, terceira geração, terceiro estágio, quarta geração, quarto estágio. E nós entramos dentro do contexto dos 4 estágios, ainda no capítulo de número 30, mas do versículo 11 ao versículo 14, que diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. E aqui nós temos o primeiro estágio da ferida, a abertura da ferida. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Segundo estágio da ferida, o que leva alguém que está imundo não querer se lavar, não reconhecer a sua imundícia, a espiritualização da ferida. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. E aqui a gente tem o orgulho, a soberba, promovendo o terceiro estágio, que é o estágio da compensação da ferida. E há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O quarto estágio da ferida, que é o pior de todos os estágios, ou seja, o estágio da propagação, aonde não só estando ferido, não contente, não apenas retendo em si essa ferida para ser o único prejudicado pela existência dela, esse mecanismo não já é mais o suficiente, já não basta, então chega-se no pior de todos os estágios, que é o de se propagar, é a fera ferida. Então assim a gente tem identificado, cada uma das quartas-feiras, hoje a gente chega na 8ª quarta-feira, a gente tem identificado o elo da maldição entre as gerações. E qual é o elo da maldição entre as gerações? É o ciclo da ferida. Abertura, espiritualização, compensação e propagação. O que nós chamamos de ciclo da ferida, a Bíblia chama de ciclo da maldição. E o princípio espiritual que propaga a maldição
está baseado na lei da escolha. Como assim, apóstola? Então quer dizer que eu posso escolher se o fato de eu ter sido vítima da ferida dos meus pais vítimas da ferida dos seus pais, e os pais dos meus pais vítimas das feridas do seu pai, e obviamente você tem aí gerações sendo alcançadas por essa propagação da ferida, que é o elo entre elas. Isso significa que eu tenho essa escolha? Sim, todos nós temos uma escolha. Êxodo capítulo 20, versículo 5 ao versículo 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que não amam a minha palavra, daqueles que não amam os meus estatutos, daquele que não ama os meus mandamentos. Então, obviamente, que o que vai denunciar essa falta de amor aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus e a Deus, porque não tem como alguém dizer que ama a Deus sem amar a sua palavra, não tem como alguém dizer que ama a palavra de Deus sem amar a Deus, porque o amor a Deus leva ao amor da sua palavra, porque a revelação de Deus vem através do conhecimento, da manifestação da sua palavra. Então sim, é a partir dessa rejeição, desse não amor a Deus e aos seus princípios, que ao invés de buscar a cura das feridas com as quais eu fui ferido, que eu vou automaticamente, ao invés de anular essa maldição que é propagada, eu vou também me tornar um propagador. Então sim, está em mim essa decisão. Está em mim a partir de que perspectiva? Nós temos 2 leis que regem o mundo espiritual, a lei da responsabilidade e a lei da herança. A lei da responsabilidade é especificamente o pecado que você comete e você é responsável pela consequência desse pecado. Mas existem pecados que nós cometemos que não param a consequência somente em nós. E aí você tem o que é chamada dessa lei da herança, que é o que o capítulo 20 de Êxodo, do versículo 5 ao versículo 6, o Senhor está dizendo, que vai visitar a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Ou seja, nós estamos falando da lei da herança. Pecados que os pais cometeram, que obviamente eles vão viver as consequências, mas por não haverem se arrependido, a geração futura vai viver também a propagação dessa consequência, que é a lei da herança. A gente falou muito sobre isso no primeiro módulo da Liga de Libertadores. Então deixe-me entrar um pouco mais dentro do contexto do que este versículo está apontando. Esse versículo ele está apontando padrões de pecados que são propagados de geração em geração, que não são quebrados, que não são anulados. Ou seja, um elo maldito que não é arrancado pela raiz, mas é mantido e propagado. E esse elo faz com que as gerações estejam debaixo de um manto. Que manto é esse? Um manto de maldições. Infelizmente, eu digo isso com muito pesar, nós somos um povo que duvida das leis espirituais. Nós somos um povo que não crê nas leis que regem o mundo espiritual. Não sei se você tem visto nas redes sociais, vez ou outra pode aparecer no seu algoritmo, porque o telefone ouve tudo o que a gente diz, e foi impressionante, porque depois dessa semana da Liga de Libertadores, só aparece coisa de espiritualismo no meu algoritmo do meu Instagram. Então eu vi, sim, alguns preparativos nas regiões espirituais para o carnaval, que as escolas de samba estão fazendo para os preparativos de carnaval. E por que isso está acontecendo? Porque existe um povo lá fora que acredita naquilo que você não crê. Acredita na lei que você ignora. Acredita nas leis que você diz que não tem nada a ver. E por eles acreditarem nessas leis, eles reivindicam no mundo espiritual o que essas leis exigem, o que essas leis trazem como consequência, como retribuição. Então nós cristãos, infelizmente, não temos esse discernimento entre luz e trevas. Quando Jesus fala ali em Mateus capítulo 6, a respeito da oração do Pai Nosso, mas livra-nos de todo o mal. Que mal é esse?
A região espiritual, o mundo espiritual. Hostes, principados, governantes das regiões espirituais da maldade. É sobre isso que Jesus está falando. Quando Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, João capítulo 17, se não me falha a memória, ele ora ao Pai e diz: Pai, eu peço-te que não o tires do mundo, mas que o livres do mal. Que mal é esse? É o mundo espiritual que nós ignoramos, que nós não acreditamos, porque dizemos que não tem nada a ver, que não faz mal, não tem problema a gente quebrar os princípios e as leis de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, sim, eu acredito que a carta aos Hebreus tenha sido escrita por Paulo. Nenhum outro apóstolo recebeu o nível de revelação do mundo espiritual que Paulo recebe. Então ali na carta aos Hebreus, Paulo fala da importância de nós discernirmos o bem e o mal. E Paulo está falando do quê? Luz e trevas. Então existe leis que regem o mundo espiritual, e quando você viola essas leis que regem o mundo espiritual, você sofre uma consequência. Da mesma maneira, quando você obedece essas leis que existem no mundo espiritual, você vai colher frutos. Isso é uma realidade. Portanto, está em nosso poder escolher se nós vamos propagar essas maldições que nós recebemos dos nossos antepassados, essas marcas das feridas que eles nos imputaram, marcas de feridas que eles também receberam. E é assim que o diabo vai estabelecendo uma descendência maligna, porque nós estamos falando de pessoas feridas que vão ferindo gerações após gerações. Mas existe uma marca de Deus na vida daqueles que são curados. E é aí que se estabelecem os filhos de Deus. É aqueles que vão curando aqueles que estão passando na sua vida, que estão sendo apresentados nos seus caminhos. Ou seja, é totalmente diferente. Então sim, existe uma lei da escolha. Eu ouvi uma frase interessante hoje do pastor Ricardo. A gente estava resolvendo algumas coisas na rua hoje pela manhã, e aí eu parei num lugar para comprar frutas. E aí, óbvio, né, era uma tigelinha de carambola. Quem gosta de carambola aqui? E aí ele falou assim: olha, aqui nesse potinho aqui, alguma coisa assim, R$10, e se você for escolher cada um ali, é R$2. Falei, dá um desconto. Ele falou, não. Ele foi bem grosso, sabe? Aí eu fui ganhando o velho aos poucos ali. Fui ganhando o velho. Fui sendo simpática com ele. Aí, resumindo, no final ele me deu desconto que não pediu, botou fruta marca que eu não pedi. Resumindo, e aí, na hora que ele me respondeu assim, muito abruptamente, aí teve uma outra pergunta que eu fui fazer. Aí, não, eu peguei e falei assim para ele: olha, eu podia não comprar mais nada, já que o senhor foi tão aí grosso comigo, né? Mas eu vou abençoar a sua vida. Falei assim para ele, né? E aí ele foi sendo quebrado. Aí o pastor Ricardo falou uma coisa que ele aprendeu com o pastor Antônio Munhoz, a quem esteve debaixo, né, dessa unção durante tantos anos servindo. O pastor Munhoz dizia assim: o mesmo tempo que você leva para tratar mal uma pessoa, é o mesmo tempo que você leva para tratar essa pessoa bem. Eu fiz uma escolha. Eu posso tratar as pessoas que me tratam mal. Mas eu não quero ser uma propagadora de ferida. Eu quero ser uma curadora de feridas. Então, se ele me tratou mal, eu vou tratar ele bem. Porque, inclusive, Jesus, na bem-aventurança, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus não é aquele que vem na igreja e que anda com a Bíblia debaixo do braço. É aquele que tem o caráter de Deus. Então, sim, você tem uma escolha. Se você vai propagar uma maldição ou se você vai propagar uma bênção. Porque o manto da bênção sobre as gerações é propagado a partir da fé e das promessas. Olha que coisa linda. Assim como o manto da maldição é propagado pelas feridas, o manto da bênção é propagado pela fé e pela promessa. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, 1-2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Naquele momento Abraão creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por
justiça. Naquele momento ele se tornou pai da fé. E ali ele recebeu uma promessa. Só que essa fé que ele recebe no seu coração, essa promessa da parte de Deus que ele recebe, não fica contida nele. Não fica. Ele passa para Isaac. Isaac passa para Jacó. Jacó passa para os outros 12 patriarcas. O que significa o quê? Que a bênção também é propagada. Aí se você não der um pulo da cadeira é porque você está desviado. Porque o mais lindo que existe em Êxodo 20, versículos 5 e 6 é que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção até 1000 anos. Olha que coisa linda! Eita, glória a Deus! Seja um propagador de bênçãos. Quebre esse elo de maldições que pode estar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Quebre. Seja aquele que vai iniciar algo novo na sua linhagem, na sua descendência, porque isso é uma escolha sua. E de uma coisa eu estou certa: quem não propaga bênção, propaga maldição. Não há um terceiro reino. Não há um muro no mundo espiritual. Ou você está servindo a luz, ou você está servindo as trevas. Não há um meio termo. E algo que eu tenho consciência é que viver com a alma ferida é estar disposto a viver uma vida estéril. Uma pessoa que não abre mão dessas feridas, que lambe as suas feridas, que protege as suas feridas, é alguém que vai viver sem sonhos, sem realizações. É uma vida vazia, uma vida sem frutos, uma vida sem propósito. Porque é isso que as feridas fazem com alguém. Então a gente falou no primeiro ciclo da ferida da atuação do espírito de Moloque. E esse espírito priva a pessoa do amadurecimento, priva a pessoa do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento psicológico. Essa pessoa ela começa a viver sem uma perspectiva do que é que Deus tem para ela. E a cura só vem nesse primeiro estágio da ferida, se a pessoa tiver um encontro real e genuíno com o caminho. Que caminho é esse? É Jesus. Porque encontrando com esse caminho que é Jesus, ele vai ter essa paternidade de Deus resgatada. Por quê? Porque na primeira ocasião da abertura da ferida, nesse primeiro estágio, se estabelece essa raiz de falta de perdão, essa raiz de amargura. Principalmente porque ela se dá, na maioria das vezes, na nossa infância, na nossa adolescência, através de figuras de autoridade, de pessoas que tinham esse dever de nos proteger, mas nos feriram. Então sim, para ser liberto desse espírito de Moloque que se infiltra na nossa vida, quando a gente retém o perdão para aquelas pessoas que nos feriram, e isso pode acontecer na fase adulta. Um cônjuge que te abandona, uma grande humilhação que você pode sofrer por parte de alguém, uma perseguição que você pode sofrer que te trouxe terríveis danos ou prejuízos, tanto emocionais, psicológicos quanto financeiros. E aí essa ferida se abre porque você retém o perdão, você não libera o perdão sobre a vida daquela pessoa que te feriu. E é aí que Moloque entra. E a cura, a libertação está exatamente nesse encontro real e genuíno com Jesus. Descobrindo esse caminho de volta a essa paternidade divina. No segundo estágio da ferida, a pessoa já sofre uma influência dessa entidade chamada Deus deste século. Sim, exatamente na ocasião da espiritualização da ferida, você tem essa entidade. E o mais terrível é que essa entidade impede a pessoa de ter uma revelação perfeita do caráter de Deus. E aí é onde você vê tantos da nossa comunidade LGBT que tem ódio a Deus, ódio a Jesus, ódio à igreja, exatamente por causa desta ferida que não foi perdoada e foi espiritualizada. E por causa disso a pessoa não tem essa revelação de quem de fato Deus é. Ela tem uma caricatura terrível de Deus. E quem tem essa caricatura terrível de Deus não consegue ter com Deus uma experiência, porque não tem a experiência com a imagem verdadeira dele. E a cura ela vai acontecer quando essa pessoa conhece a verdade. E essa verdade é Jesus, essa verdade que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje a gente vai finalizar
falando especificamente dos 3 espíritos malignos que atuam no 3º e no 4º estágio da ferida. No 3º estágio nós temos a infiltração de um espírito chamado Baal-Zebub, que é o senhor das moscas, e você já vai entender por quê. E no 4º estágio nós temos a infiltração do pior de todos os esquemas de ações malignas, das passagens desses 4 estágios, que é o espírito de morte. Então, para a gente entrar dentro desse contexto, abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 14. O tema da mensagem de hoje, a lei da escolha. Aí o subtema, arrancando o manto de Baal-Zebub e fechando o sepulcro aberto. Hoje, mantos de maldição serão arrancados de sobre a sua vida. Hoje, elos de maldição vão ser quebrados entre as gerações da sua família. Hoje, a unção de Deus sobre esse lugar te levanta como um atalaia, a interceder pela tua casa, a interceder pela tua família, a interceder pela sua própria vida, a levantar uma nova linhagem de descendentes do Deus vivo, a quebrar uma linhagem de maldição e a estabelecer uma linhagem de bênção em nome de Jesus. Hoje todo o sepulcro aberto, todo espírito de morte que pode estar trabalhando contra os seus sonhos, contra a sua vida profissional, contra a sua vida ministerial, contra a sua vida emocional, em nome de Jesus vai ser expulso e todo o sepulcro vai ser fechado em nome de Jesus. Aleluia! Diz a palavra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 14. A gente começou lendo essa passagem na primeira semana. E nós vamos finalizar também com esse texto base para discorrer. Diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a qual subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. Queridos, nós entendemos que o contexto está falando de uma enfermidade que gerou a morte. E gerou morte porque ao invés de se confiar no Deus de Israel, no Jeová Rafá, o Deus que cura, aquele rei confia especificamente nessa entidade, esse Deus de Ecrom, essa entidade, esse demônio chamado Baal-Zebub. Nós temos quarta-feira após quarta-feira trilhado paulatinamente os princípios dessa genuína salvação que acontece em Jesus. E nós temos trilhado isso através de João 14,6, ainda que não tenha sido enfatizado, mas nós estamos, obviamente, compreendendo essa dinâmica. Disse Jesus: eu sou o caminho, libertação de Moloque, a verdade, libertação que vem aí contra o Deus deste século, e a vida, que é a libertação contra Baal-Zebub. Então nós estamos trilhando esse caminho quarta-feira após quarta-feira. Então vamos entender hoje qual é esse esquema maligno de infiltração com que essa entidade trabalha e como que a cura de Deus vem para a nossa vida. Porque seria inútil eu dizer aqui como que acontece a infiltração se eu não trouxer para você o processo de libertação e cura. Então eu quero trazer um conhecimento dinâmico. Não é o que você vai receber, aprendi. É o que você vai receber e vai praticar. Vai colocar em prática na sua vida. O nome Baal-Zebub significa Senhor das Moscas. E ele era adorado em Ecrom por ser
conhecido como Deus produtor das moscas, e por isso era aquele que era capaz de proteger o povo das pestes. Aí eu quero te fazer uma pergunta: do que especificamente as moscas se alimentam? Moscas se alimentam de lixos, moscas se alimentam de feridas, moscas se alimentam do sangue que há nas feridas. Deuteronômio capítulo 12, versículo 23 diz assim: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então, se eu estou falando de uma entidade que se alimenta de feridas, e isso significa que é uma entidade que se alimenta do sangue, eu estou falando de uma entidade que se alimenta da vida. É uma entidade que parasita a vida daquele aonde ela se instala. Veja bem, a tarefa de Baal-zebub é adoecer a alma. A tarefa desse demônio é parasitar as feridas existentes. É manter os pecados que estão relacionados a essa falta de perdão. São aquelas pessoas apoiadas em justiça própria. Elas realmente foram terrivelmente feridas. E elas estão apoiadas nessa justiça própria de terem sido feridas injustamente. E apoiando-se naquilo que é real, porque foram feridas injustamente, elas sustentam esta raiz de mágoa, essa raiz de falta de perdão. E o que acontece? Essa entidade, esse demônio faz uso dessas feridas que foram mantidas, porque não houve a liberação de perdão, para se instalar na alma da pessoa. E ali ele começa a parasitar. Observe, aonde há um animal ferido, aonde há uma pessoa ferida, você sempre vai encontrar moscas. Sempre vai encontrar moscas. Inclusive nós estávamos hoje andando e nós passamos por uma pessoa em situação de rua, e uma situação calamitosa. E é interessante que eu já passei ali algumas vezes e já pensei até em evangelizar aquele senhor que está ali, mas é alguém que xinga todas as pessoas que aproximam dele, ele amaldiçoa, ele tira a roupa, é uma pessoa que inclusive você percebe que ele termina oferecendo até um certo risco para as pessoas que estão passando ali. E quando a gente passou ali, um mau cheiro, moscas, e a gente até comentou como é que pessoas assim não adoecem no sentido físico, porque a gente muitas vezes, qualquer exposição a bactéria, vírus, a gente já pega uma doença, e aí uma pessoa numa situação daquela, e aí você percebe o quê? Você percebe que naquele lugar estão insetos parasitários, que estão parasitando o corpo daquela pessoa, porque na alma já existem espíritos parasitas, roubando a essência, a dignidade da vida humana. E essa é a tarefa de Baal-zebub. Essa entidade se nutre da amargura, essa entidade se nutre do ressentimento. Pessoas que têm um caderninho com o nome de todo mundo que feriu ele, de todo mundo que machucou ela, de todo mundo que fez alguma coisa que a chateou. As pessoas têm uma caderneta de lembranças para não esquecer de quem não deve perdoar. É algo estarrecedor. E aí você percebe que pessoas assim estão fazendo desses ressentimentos a plataforma por onde elas estão recebendo a inspiração desse espírito, dessa entidade. E olha o que é interessante, pessoas que estão inspiradas por essa entidade, elas vão ter um comportamento emergindo delas, baseado totalmente em um ativismo. Um ativismo inspirado por competição e inveja. Aí aqui o negócio fica estreito. Mas antes de eu continuar no estreito, deixa eu abrir um parênteses, para você não dizer que tudo é ativismo. Vamos lá. Eu sei que existem muitas pessoas, queridos, que estão debaixo de uma unção ministerial. E essas pessoas são muito ocupadas. Eu tiro por mim mesmo e pela minha esposa. Nós somos pessoas, graças a Deus, muito ocupadas. E eu sei que as nossas motivações que nos ocupam no nosso exercício ministerial são movidas por inspirações e motivações sadias. Então não vamos confundir uma coisa com a outra, porque estar ocupado não significa
ter intenções erradas. Vamos trazer uma distinção aqui, porque senão tudo é ativismo. E aí as pessoas começam a usar desse discurso para abandonar os seus ministérios, para abandonar as suas responsabilidades. Então eu estou falando que o ativismo passivo, ele é uma bênção. Esse ativismo onde você é projetado a partir da responsabilidade que a unção que foi colocada sobre você traz para você. Só que existe o ativismo ativo. E esse ativismo, ele é inspirado nessas feridas não curadas. Ele é inspirado nessas feridas de ressentimento, nessas feridas de amargura. Ou seja, eu estou falando da pessoa que faz aquele tanto de coisa, mas independente daquele tanto de coisa que ela faz, não tem peso espiritual nenhum na vida dela o que ela está fazendo. Eu quero que você se atente para isso aqui. Porque nós precisamos ser sinceros nessa autoavaliação que nós vamos fazer de nós mesmos. Para que a gente não saia daqui debaixo de uma responsabilidade muito maior do que quando nós chegamos. Porque quanto mais conhecedor eu me torno, mais responsável eu sou. Então não pense agora em fulano, em cicrano, em beltrano, porque isso é muito humano. A gente pensa, nossa, fulano tinha que estar aqui, isso aqui está falando para ele. Não pense em fulano, cicrano ou beltrano, pensa em você agora. Aplica essa palavra na sua vida. Existe alguma área, porque eu não estou falando só de área espiritual não, eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de relacionamentos, aquela pessoa que começa a ser amigo de alguém, misericórdia. É aquela pessoa que é exagerada em tudo que vai fazer. É aquela pessoa que está sempre que se envolve em alguma coisa. Academia, agora ficou o desesperado da academia. Agora é o desesperado do trabalho, é o workaholic. Agora é o desesperado da amizade. Ou seja, tudo que a pessoa vai fazer, ela tem esse ativismo ativo. Gente, escuta, porque isso aqui é importante. Essa entidade, Baal-zebub, ela usa esse ativismo para compensar falhas morais. Ela usa esse ativismo para compensar feridas internas. Através do quê? Através de um padrão externo de ativismo, seja ministerial. Através de um padrão externo de uma santidade aparente. É como Jesus chama, sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Então é aquela pessoa que está envolvida com a obra, mas está comprometida com o pecado. Ela está fazendo a obra, mas não está comprometida com o Deus da obra. Está exercendo o ministério, mas isso não tem nenhum peso em sua vida, porque ela continua mentindo, ela continua falando mal dos outros, ela continua se prostituindo, ela continua envolvida com pornografia, ela continua sendo causador de contenda entre pessoas, ela continua não exercendo amor. Então não importa o tamanho da unção que você tenha. Se você exerce o seu ministério debaixo de feridas, que fazem você ser um propagador de tudo isso aqui que eu acabei de dizer. Ou não importa se você não tem um ministério, mas você tem um ativismo, que é literalmente o que a gente chama desse ativismo ativo. Que está só de alguma forma, está apenas tentando maquiar o que está ferido dentro de você. Então esse tipo de ativismo pode estar associado a qualquer outra área da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para eu enxugar o que você acabou de ouvir. Todo exagero está denunciando uma disfunção. Todo exagero denuncia, tem coisa errada aí. Pode ser um exagero de coisa boa, tem coisa errada. Todo exagero denuncia uma disfunção, uma ferida que está inspirando um comportamento ativista. Qual é a cura, apóstola? A cura do terceiro estágio, a libertação da atuação de Baal-zebub está em descobrir a vida, caminho, verdade e vida. Olha que coisa linda. Os 3 primeiros estágios da ferida são curados através dessa compreensão, dessa descoberta, desse encontro. Quando você descobre a vida que só Deus em Cristo Jesus pode lhe dar, você é liberto da ação dessa entidade. Em João capítulo 6, versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida.
Você nunca vai ser alguém saciado completamente se você não estiver se alimentando da vida que Jesus tem para você. É aí que esse ativismo ativo é tão necessário, porque você precisa preencher o que está faltando. Você precisa preencher um vazio. Por que não dizer muitas vezes um rombo? E é por isso que você se torna aquela pessoa consumista. Não tem nem mais limite no cartão. Está fazendo dívida. Não tem nem mais condição de botar roupa no guarda-roupa, mas não para de comprar roupa. Ou seja, exageros. Então estou trazendo aqui outros exemplos. Nem terminou de pagar o telefone, mas já está querendo trocar para o novo, o iPhone 20. Não, pastora, não saiu ainda, eu sei, mas já está querendo o iPhone 20. Esse exagero. E essa é a razão, gente, por qual tantas pessoas vivem um eterno descontentamento. Onde Jesus está, não há contentamento. Onde Jesus está, há contentamento. Agora, onde Jesus não está, não há esse contentamento. Olha para quem está do seu lado e diga: onde Deus está, há vida. Há contentamento. João 1:4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você já viu aquelas pessoas que saem da igreja? Vamos lá, que muita gente vai achar que é indireta. Não é indireta não, é direta mesmo. Vamos lá. Aquelas pessoas que saem da igreja dizendo assim: eu preciso viver um pouco a vida. Já encontrou alguém no caminho com esse discurso? Ninguém consegue viver a plenitude da vida sem estar em Cristo. Mas a senhora falou bem, a senhora falou em Cristo, não é? Na igreja. Vamos lá, para você entender. Esse discurso muitas vezes está se repetindo, de que para servir a Jesus a gente não precisa estar dentro da igreja. Vamos ver o que é de diabólico nisso aqui? Isso aqui é uma filosofia diabólica para essa geração. Esse discurso é oposto à proposta da cruz, à proposta do Pentecoste. Veja, a igreja ela foi gerada nos anos de ministério de Jesus. A igreja ela foi gerada, ela nasceu no Gólgota. Ela foi empoderada no Pentecoste. Então veja bem, se não havia necessidade de igreja, por que Jesus estabelece a igreja se nós podíamos desfrutar da comunhão de Deus do lado de fora da igreja? A gente tem que desfrutar da comunhão com Deus em qualquer lugar. Mas é dentro da igreja que o Senhor trabalha nesta edificação da nossa comunhão com Ele. É na igreja que você é alimentado, é na igreja que você é curado, é na igreja que você é tratado, é na igreja que você é confrontado, é na igreja que você é liberto. Gente, eu tenho 30 anos de evangelho, deixa eu te dizer uma coisa, eu vi uma vez ou outra alguém ser liberto dentro de casa. Porque foi uma necessidade, uma intervenção. O pastor foi lá, o missionário foi lá, um capelão foi lá, porque a pessoa estava inviabilizada de não conseguir ir para a igreja. Mas todas as libertações poderosas que eu vi acontecer foram dentro da igreja. E eu sempre digo isso: quando Deus quer falar com o mundo, Ele fala através da igreja. Quando Deus quer agir no mundo, Ele age através da igreja. Quando Deus quer tocar o mundo, Ele toca através da igreja. Quando Ele quer libertar, Ele liberta através da igreja. Quando Ele quer fazer maravilhas, Ele faz através da igreja. É a igreja. Para de morder a isca. Todo predador, para ele conseguir dar um golpe em uma presa, a primeira coisa que ele faz é afastá-la do grupo. Para de morder a isca, para que você não seja abatido por ser atraído para fora desse grupo, dessa comum unidade, dessa igreja de Cristo. A vida está em Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Meu Deus, por que tanta dificuldade? Veja, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto de usar exemplos que eu já vivenciei, né? Quando eu sofri um acidente de carro em 2006, naquela mesma madrugada entrou um jovem que também havia sofrido um acidente de carro. E ele entrou sem o braço. E foi feita uma grande equipe de busca para conseguir encontrar o braço dele a tempo de tornar prender ao corpo. Só que quando o braço chegou, já havia passado tempo demais.
e o braço não poderia mais ser alocado ao corpo. Assim somos nós. É por isso que existem aquelas pessoas que se afastam do corpo de Cristo e quando tentam voltar tem toda uma dificuldade. Porque também é uma lei, é um princípio. Então não morde essa isca em nome de Jesus. 1 João 5,11 diz: João 5,11: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Você não vai ter vida se não for em Jesus. Você não vai ter vida eterna se não for em Cristo Jesus. Essa entidade Baal-zebub, ela parasita a vida. Jesus te dá vida. Essa entidade te rouba a vida. Jesus te restitui a vida que só Ele tem para você. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixa eu te perguntar, você tem Jesus? Porque se você tiver Jesus, você tem a vida. Eu não estou perguntando se você tem um conjunto de regras. Eu não estou perguntando para você se você cumpre uma lista de requisitos. Ser crente é não usar isso, é não fazer aquilo, é não ir para balada, é não ir para o carnaval, é não fumar, é não cheirar, é não embriagar, é não transar antes do casamento. Para! Eu não estou falando de uma lista de regras. Tudo isso é reflexo de uma metanoia. Se não tiver metanoia, tudo isso vai ser uma escravidão terrível para você. Mas quando você tem a vida que é Jesus, tudo isso perde a importância. Você reconhece a realidade dos valores destas coisas. E você descobre o genuíno valor que existe em Cristo, em Jesus. Aleluia! Somente dessa maneira você vai arrancar esse manto de Baal-zebub. Libere perdão sobre as pessoas que te ofenderam. Libere perdão. Hoje eu terminei de preparar essa mensagem, eram umas 4 horas da tarde. Aí fui entregar o meu jejum. E me deitei no sofá. Cercada de cachorras por todos os lados. E ali eu senti a presença de Deus, comecei a chorar, falar com Deus. As pessoas precisam descobrir Jesus novamente. As pessoas estão dentro da igreja, mas perderam Jesus. É como Maria e José, que estavam naquela caravana, voltando para a sua cidade. E depois de 3 dias é que eles foram perceber que Jesus não estava na caravana. Cuidado, Jesus pode não estar na sua caravana. E você precisa voltar ao lugar da adoração para encontrá-lo. Eles voltaram ao templo. Você vai precisar voltar a esse lugar. Perdoe quem te machucou, quem te feriu. Por que naquela hora eu comecei a chorar? Porque eu comecei a orar e pedir perdão pelas pessoas, pelos pastores, pela igreja, pelos líderes que feriram a nossa comunidade e que continuam ferindo. Eu comecei a orar por eles. E muitas dessas pessoas são pessoas que eu amo ouvir. Mas quando fala sobre esse assunto, eu falo: oh, Deus, me ajuda. Eu comecei a orar por eles. Renuncie hoje a esse manto. Há uma capa colorida de Deus para a sua vida. Essa capa que os irmãos de José rasgaram, sujaram com sangue, porque acharam que tinham destruído os sonhos de José. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá no Egito ele recebeu uma outra capa. A capa que Potifar deu para ele. E o diabo tinha uma raiva das capas de José. Mas José amava a Deus. E eu tenho certeza que José estava passando pelo processo de perdoar os seus irmãos. De perdoar a mulher de Potifar. De perdoar o próprio Potifar. Porque quem tem um coração perdoador, ele pode ser aprisionado pela injustiça do outro, mas ele não é aprisionado pelo outro. José estava preso na prisão, mas estava livre em Deus. E quem é livre em Deus prospera onde está, meu irmão.
Você está entendendo? É o que eu tenho dito há 8 semanas. O que as pessoas fazem com você, você que está dando a elas esse poder. Então não deixe as pessoas terem o poder de te aprisionar. No culto de lava-pés, a gente entendeu que a falta de perdão amarra, prende a nossa vida. Vamos perdoar quem nos ofendeu. Receba essa vida hoje. Receba em nome de Jesus. Nós estamos nos preparando para receber a unção da vida no primeiro domingo do mês de março. Mas de uma forma muito misteriosa, o Senhor já, desde o domingo passado, já está nos preparando para isso. Ele quer fazer algo em nós, Ele quer nos dar essa vida, e vida em abundância. Para terminar, depois da gente receber a vida de Deus, a cura e a libertação seguinte que nós vamos receber é a do 4º estágio, que é o pior deles. No 4º estágio está a entidade sepulcro aberto. Uma pessoa que se encontra nesse 4º estágio da ferida, ela pode ser liberta da opressão maligna dessa entidade chamada sepulcro aberto, ou mais conhecido como espírito de morte. Então há libertação para quem está oprimido por esse espírito de morte. Há cura para quem tem sido ferido pela ação desse espírito. Salmo 5, verso 9 diz: porque não há fidelidade na boca deles, e as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Veja, é muito comum você estar cercado por pessoas que te maldizem sem nem você saber que elas estão te maldizendo. É muito comum você estar cercado por pessoas que te traem sem nem você saber que essas pessoas estão te traindo. Quanto maior for a responsabilidade que Deus te dá, mais alvo de estar cercado por pessoas assim você vai ser. Mas escute, pessoas que propagam a morte através da palavra, elas só estão denunciando que existe a ação dessa entidade na vida delas. A vida delas tem um sepulcro aberto. E muitas vezes essas pessoas não conseguem entender, porque muitas vezes nada na vida deles rompe, nada da vida deles dá certo, ainda que eles sejam um dizimista, ainda que eles façam a obra. Escute, você não vai conseguir negociar com o mundo espiritual, você não vai conseguir manipular o mundo espiritual. Ó Senhor, eu estou em dívida aqui, mas aqui eu estou fazendo coisa boa. Não, porque o mundo espiritual é estritamente legal. Como assim? Trabalha na legalidade. Aonde houver legalidade, Satanás não vai perdoar. No sentido de ele vai se aproveitar da legalidade que é dada a ele para agir. Veja, todos nós estamos todos os dias diante de um tribunal. Todos os dias. Deus é o nosso juiz, o justo juiz. Jesus é o nosso advogado fiel. O Espírito Santo é a testemunha. Olha que coisa linda. Mas existe um promotor, um acusador. E o acusador é o diabo. E Deus é tão justo, que até com o diabo ele é justo. E se o diabo entende que você quebrou uma lei espiritual, ele vai reivindicar diante de Deus o direito de agir na sua vida. E Deus, que é justo, vai dizer: haja. Porque ele quebrou um princípio. E aquilo que você diz tem nada a ver, está deixando o sepulcro aberto na sua vida. O espírito de morte está atuando na sua vida. O salmista aqui, ele está falando de pessoas que têm a sua vida regida por uma entidade demoníaca. É isso que ele está falando. Você já imaginou? Um cristão que tem a sua vida regida por uma entidade demoníaca que trabalha através das suas palavras, da sua boca. Porque essa entidade, ou esse espírito de morte, ele busca por aqueles que estão nesse 4º estágio da ferida. Porque o lugar onde essa entidade se aloja é na garganta. É na boca da pessoa. Gente, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. A principal arma desse espírito de morte é a maledicência. A principal arma desse espírito de morte é a crítica destrutiva. A principal arma desse espírito de morte são suas flechas incandescentes,
que são muitas vezes refletidas em palavras de mentira, fofocas, intrigas, disse-me-disse, calúnias, difamação, falso testemunho, promoção de discórdia entre irmãos. Eu vou falar tudo isso aqui de novo, porque isso aqui treme a minha alma. Porque eu vejo muitas vezes dentro da igreja do Senhor, cristãos que estão emprestando a sua boca a esse espírito de morte. As pessoas que evidenciam a ação dessa entidade, pessoas que estão sendo manipuladas por esse espírito, estão sempre envolvidas com fofoca. Fofoqueiro tem espírito de morte na sua boca. Você que fala mal das pessoas, não estou falando de mim não, você que fala mal de mim, não, isso aí eu já estou de boa, tá? Em paz. Há 14 anos, e cada ano que passa eu estou mais fera, para lidar com isso. Eu e a Rosânia. Eu não estou falando de mim não, estou falando dos outros. Estou falando, você está sentado hoje com uma pessoa conversando, amanhã a pessoa não está, você está metendo um pau nela. Espírito de morte na sua goela. Espírito de morte na sua boca. Você soube do que fulano falou de você? Espírito de morte. Espírito de morte. Você ficou sabendo de fulano? Espírito de morte. Gente, é Bíblia. Se você tiver algum argumento mais poderoso do que o que a palavra fala, por favor, eu aceito. Mas tem que ser um argumento contundente. Discórdia entre irmãos, pessoas que não falam com outras pessoas porque o outro falou que fulano disse uma coisa, depois disse que o outro diz. Gente, é um ninho de mafagafo. É uma coisa séria. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Passa a sua língua no céu da boca. Qual o formato que o seu céu da boca tem? De um arco. Sua boca tem o céu da sua boca tem o formato de um arco. A sua língua são as flechas provenientes desse arco. As palavras que são ditas pela sua boca, muitas vezes elas são enviadas com um veneno mortal. Muitos cônjuges estão atacando o seu cônjuge com palavras com veneno mortal. Filhos que estão atacando seus pais, suas mães, com flechas de veneno mortal. Pais que estão atacando seus filhos, mães que estão atacando seus filhos com flechas de veneno mortal. Irmãos que estão atacando irmãos, que nem Caim matou Abel. E Deus disse para Caim, o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. O mundo espiritual só entra no teu mundo quando você abre portas para ele. Jesus diz, Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Tanto a luz quanto as trevas só acessa este mundo natural, onde Deus nos deu o domínio, por portas. Portas. Para quem você tem aberto portas? Chacoalha quem está do seu lado e pergunta, para quem você tem aberto portas? Existem muitas pessoas que não entendem que a boca é uma das armas espirituais mais poderosas que existe. Mais poderosas que existe. Com a boca você abençoa, mas com a boca você também amaldiçoa. E tem muito cristão que está emprestando a boca para o serviço do diabo. Preste atenção nisso. Pessoas que têm deixado a sua vida ser influenciada por essa entidade, vivem sendo arrancadas de seus lugares de honra. Você já parou para pensar na história de Esther? Você vê de repente, Amã perseguindo Mardoqueu e os judeus, o cara estava num lugar de honra. Ele não precisava perseguir ninguém, ele já estava estabelecido em um lugar de honra, mas ele é arrancado desse lugar de honra, sabe por quê? Porque a sua boca era um sepulcro aberto. Muitas vezes Deus te coloca em lugares de honra, aonde você é arrancado, porque você não domina a sua boca. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério.
Esther 5:11, contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Olha o lugar de honra que Amã estava, precisava implicar com Mardoqueu. Muitas vezes você está em lugares de honra, mexendo com pessoas que não estão fazendo nada contra você, implicando, maldizendo, difamando, pessoas que não estão fazendo nada contra você. Mas a tua ação contra essas pessoas vão ser para você uma armadilha. Porque a forca que você está preparando para os outros, é nela que você vai ser enforcado. Porque foi o que aconteceu com Amã. Eu sei que essas palavras são duras, mas a gente precisa entender as consequências do mundo espiritual. Porque a gente está brincando de ser crente. A gente não está levando o mundo espiritual a sério. A igreja está virando um antro de fofoca. Um antro de difamação, um antro de calúnia, um antro de perpetuação de palavras contra os outros. Não estou generalizando, mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo, também não estou falando só da cidade de refúgio, não, estou falando da igreja. Nós temos visto isso na rede social, está uma vergonha. Um prejuízo terrível para o reino de Deus. É pastor falando mal de pastor, é igreja falando mal de igreja, é crente fazendo passeata na frente da igreja porque não aceita mais o pastor que foi deixado no cargo do outro pastor que saiu. Meu Deus, está uma zona. Pessoas que têm se deixado ser influenciadas por essa entidade vivem insatisfeitas. Você pode dar o que for, nunca estão satisfeitas, nunca. Essas pessoas estão buscando alcançar a qualquer preço aquilo que anseiam, mesmo que para isso tenham que quebrar princípios e quebrar pessoas. Não importa quem ela vai quebrar, quem ele vai quebrar. O que ele quer é alcançar algo específico, porque ela está sempre insatisfeita. Esther 3:5-6. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos pôr a mão só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com quem você mexe. Mais uma vez eu vou falar, não estou falando de mim, tá? Porque senão vai parecer que eu estou falando de mim. Eu sempre vou abrir um parênteses aqui, porque eu odeio ser mal interpretado. Eu sou responsável pelo que eu digo, mas não sou responsável como você entende. Então, para você entender como eu estou dizendo, cuidado com quem você mexe. Às vezes aquela pessoa que não tem expressão nenhuma, mas aquela pessoa é tão amada por Deus, cara. E você está mexendo numa pessoa que se você tocar nele, nela, Deus vai te pegar, cara. Você não dá nada por aquela pessoa, mas Deus deu tudo por ele, deu filho por ele. Entendeu? E você está mexendo na menina do olho de Deus. Ah, mas é porque é pobre. Ah, porque é preto. Ah, porque é trans. Ah, porque é lésbica. Ah, porque é gay. Porque tem gente que está dentro da igreja, dentro da comunidade LGBT, mas tem preconceito. Deixa eu te falar uma coisa. Não mexe, não. Essa semana passada eu tive um aconselhamento que eu chorei. Um obreiro aqui da igreja. Falou assim: apóstola, precisava muito ter essa conversa com você e com sua esposa. Acho que a Rosana estava na aula de passagem de voz, não me lembro. Aí eu estava só eu lá. Eu falei: fala, meu filho. Ele falou: durante muito tempo eu achei que eu não ia conseguir ficar nessa igreja, na cidade de refúgio. Eu amo tanto a cidade de refúgio. Eu falei: por quê, meu filho? Porque um casal aqui da igreja falou para mim que vocês não gostavam de preto nem de pobre. Naquela hora, gente, foi um negócio assim no meu coração, que eu quase morri ali, de desespero. De desespero. E ele chorava falando comigo, tadinho. Ele falou: porque eu fiquei pensando, pastor, para onde que eu ia? Porque eu gosto tanto da cidade de refúgio. Deixa eu falar uma coisa para você. A avó da Rosânia era uma mulher preta. Minha avó era índia. Antes de eu cortar o cabelo, eu fazia chapinha, porque meu cabelo é cacheado. Eu tenho um pezinho lá na senzala,
com muito orgulho, se eu posso dizer isso. Não tenho nenhum problema com pessoas pretas, nunca tive. Na realidade, de verdade, eu fico pensando, por que as pessoas podem ter problema? Porque não é uma realidade minha. Eu fui criada dentro de um contexto que não havia esse tipo de problema. Pobre, meus melhores amigos são pobres, de verdade. De verdade. No sentido de não serem ricos. Quando eu falo pobre, não é rico, entendeu? Não tem, porque eu não fico olhando para as pessoas para ver quando é que ela tem, se ela é branca, se ela é preta, se ela é rosa. Eu não fico procurando. São pessoas para mim e para a Rosânia. Aí eu fico pensando quantas pessoas que foram inflamadas por essas pessoas que saíram da igreja. Porque ele resistiu. Ele ficou. E ele veio tratar essa dor. Mas e quem não veio tratar? E quem ouviu e acreditou que isso era verdade? Cuidado com o que sua boca fala, porque você vai prestar conta diante de Deus de cada palavra que você disser. Cada palavra. Sepulcro aberto, espírito de morte. O que acontece, gente? Amã já tinha sido engrandecido, pessoas que já tinham sido honradas, engrandecidas, mas ainda não estavam satisfeitos. Pessoas insatisfeitas são facilmente manipuladas por esse espírito de morte. Facilmente manipuladas. Só existe uma maneira de vencer esse espírito de morte. Esté 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Você só vence esse espírito com jejum. Se você é alguém que gosta de fofoca, jejua. Se você é alguém que gosta de difamar outras pessoas, jejua. Se você está sendo alvo de fofoca, de difamação, jejua! Porque o Senhor vai, em nome de Jesus, derrotar esse espírito que se levanta contra a sua vida. Esté percebeu que não venceria essa luta usando armas naturais. Não é uma luta que você vence com armas naturais. Ela precisa usar armas espirituais. E foi o que Esté fez. Ela usou armas espirituais. No início ela pensou que ela podia se isentar dessa responsabilidade, mas ela compreendeu que a responsabilidade era dela. Igreja, vamos nos levantar e jejuar. Eu tenho convocado vocês. Eu e a apóstola Rosana estamos num propósito de uma vez na semana, estar jejuando, uma vez no mês, estar fazendo os 3 dias de jejum sabático. Vamos entrar. Existem batalhas que nós só vamos vencer jejuando, nas regiões espirituais. Nós temos uma nuvem de pessoas que se movem para nos difamar como comunidade que eu estou falando, difamar a igreja, difamar a nossa comunidade. Nós só vamos vencer a ação desse espírito que está na vida de muitas pessoas, orando e jejuando, com batalhas espirituais, com armas espirituais. Esther, ela tentou se isentar dessa responsabilidade. Sabe o que a gente muitas vezes faz? A gente quer jogar a culpa e a responsabilidade para os outros. A sua libertação é responsabilidade sua. A sua cura é responsabilidade sua. O que você tem recebido desse altar, querido? Há 14 anos, ou seja, quantos anos ou há quantos meses você está aqui, se você colocar em prática, você vai ser uma pessoa que vai viver a vida zoe de Deus. Você vai conseguir viver a vida em abundância. Porque o que nós pregamos para você, o que nós ministramos para você, é aquilo que nós vivemos na nossa prática diária dos nossos dias. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade que nos dá essa satisfação, esse gozo na alma, essa alegria, porque aquilo que nós ensinamos, nós colocamos na prática e nós vemos na nossa vida, o resultado funciona, dá certo. E por fim, aprenda a ser uma pessoa grata. Pare de ser ingrato, aprenda a ser grato, aprenda a ser alegre. Você vai comer do fruto da sua boca. Aprenda.
Aprenda a ser grato. Esther 9, 22 e 28. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua descendência. Aprenda a ser alguém alegre, aprenda a ser otimista, aprenda a ter esperança, que é melhor do que otimismo. Aprenda a ser uma pessoa grata, em nome de Jesus. Para nós sairmos para a guerra, nós precisamos estar curados, senão nós seremos alvejados. Não saia movido por Moloque, movido pelo espírito do Deus deste século. Não siga inspirado por Baal-zebub. Não siga com esse espírito de morte, usando das suas palavras para propagar a morte de outras pessoas. No final a morte será sua. Deus está completamente empenhado em transformar as nossas vidas. É o que move o coração de Deus, a alegria de Deus, a satisfação de Deus, o regozijo de Deus está em ver você sendo restaurado, em ver você sendo liberto, em ver você sendo curado. Nisso está a alegria de Deus. Por quê, apóstola? Porque pessoas curadas, elas são tremendamente usadas. Pessoas curadas, elas são como uma lança na mão de Deus. Assim como Josué, com aquela lança que apontando para a batalha, dava vitória ao povo de Deus. Seja como uma ponta de lança na mão de Deus nessa geração. Seja essa resposta. Meu Deus, pessoas curadas e transformadas curam e transformam. Vamos orar ao Senhor hoje, para que haja em nossas vidas essa disposição, esse desejo de nós nos dispormos ao Senhor, de sermos curados e de sermos libertos. Deixe Deus lhe tratar, deixe Deus lhe tratar. Eu me lembro que quando eu sofri um acidente de carro, eu tinha falado com Deus, eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não consigo mais me firmar no Evangelho. Eu estava 1 ano afastada quando eu sofri um acidente de carro. Eu não consigo mais me firmar na tua presença, mas eu sei para o que eu nasci. Eu lembro que eu não estava mais na igreja, mas eu não ia em nenhum outro lugar. Eu sempre entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nunca me enganei. Nunca me enganei. Então eu comecei, nesse 1 ano que eu fiquei afastado da igreja, voltei para o álcool, voltei para as drogas praticamente, voltei para as baladas. Eu lembro que eu ia para uma boate chamada Devil, que significa diabo. E eu entrava na boate e falei: Jesus, tem misericórdia, não deixa eu morrer aqui dentro não, Senhor, tem misericórdia de mim, viu? Prepara eu para eu voltar, eu estou só aqui só para dançar, por favor. Eu vivia com medo de morrer, de ir para o inferno, porque eu estava afastado do caminho do Senhor. Mas eu sabia, sempre soube que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, sempre soube. E eu disse: Senhor, eu quero te dizer que o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor quiser, mas eu quero voltar a ser na tua mão o instrumento que o Senhor me levantou para ser. Não demorou muito, eu quase morri, meu irmão, quando eu sofri acidente de carro. Foi o melhor sofrimento que Deus me proporcionou. Deus quebrou o vaso e fez de novo. Ele diz: olha, não tema quem pode matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Mas antes tema aquele que tem poder para matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Então de Deus eu sempre tive temor. E o meu temor foi o que Deus usou para me resgatar. Foi o que Deus usou para me resgatar. Vamos orar ao Senhor hoje para que haja essa disposição em cada um de nós. Diga para Deus: Senhor, o que está fora do lugar na minha vida, essa ferida que pode estar aberta, se eu não conseguir enxergar, me mostra, abre os meus olhos. Eu não quero espiritualizá-la, eu não quero compensá-la, eu não quero propagá-la. Arranca de mim esse espírito de morte, porque eu não quero que na minha língua esteja o poder da morte, eu quero que na minha língua esteja somente o poder da vida. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do fruto. Qual fruto que você quer comer? Vida ou morte? Vida ou morte? Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
É sério. Daremos conta de cada palavra. Saia daqui hoje. Se você não sair por aquelas portas hoje curado e liberto, ao menos saia com as ferramentas para ser curado e ser liberto. Mas não saia da mesma maneira. Que o elo que há entre você e os seus familiares, que o elo da maldição hoje seja quebrado, e que você seja aquele que vai estabelecer o manto da bênção, a descendência dos filhos de Deus na sua casa e na sua descendência. Se coloque sobre os seus pés, por favor.